É difícil encontrar na história do nosso país um momento tão difícil como este momento em que nós estamos todos vivendo. E eu digo para os senhores por quê? Os senhores dirão assim: mas houve o período da escravidão. E eu digo para os senhores, era explícita. A escravidão era clara, era inconcursa, era inconteste, era tudo às claras. O escravo era tratado, meus ancestrais, que eu descendo de brancos e negros, índios, era tratado como um bicho, mas ele era tratado assim de modo claro. Agora, perdoe-me, está pior. Vou dizer por que está pior. Porque nós todos, sem percebermos, estamos caminhando para uma escravidão e não temos nem ideia de que isso está ocorrendo. Esse é que é o maior de todos os problemas que não só o Brasil está vivendo, que a maior parte das nações do planeta está vivendo e não tem nem consciência disso. Nós estamos nos apropinguando, nos aproximando de um momento que será talvez pior do que ocorreu na Idade Média, com o advento da peste negra. Os senhores dirão, doutor Enéas, o senhor está tendo visão apocalíptica, catastrófica? Não. Eu posso provar tudo que eu estou dizendo. Mas como nós não sabemos disso? Porque a imprensa, esse órgão que deveria representar os pulmões da sociedade, apodreceu. Eu não estou dizendo só para os senhores aqui, eu digo na televisão. Para 70, 80, 100 milhões de pessoas. A imprensa brasileira é podre, apodreceu. Por que eu digo isso? Porque ela esconde dos senhores o que está de fato acontecendo no mundo. A imprensa não diz para os senhores que 3 trilhões de dólares, 3 trilhões, é um número de que a gente não tem nem ideia. Uma pessoa normal, uma pessoa comum. Para um homem normal, comum, contar 1 trilhão de 1 em 1. E eu sempre fiz essa pergunta para meus alunos de matemática, de física, de química e até colegas médicos. Eu perguntava, quanto tempo o senhor leva para contar 1 trilhão? E o colega dizia assim, alguns muito atrevidos, uma semana, eu ria. Outros, mais cuidadosos, diziam, eu levo alguns meses. Raríssimos diziam que levavam anos. Os senhores sabem quanto tempo a pessoa leva para contar 1 trilhão? Se não fizesse mais nada, se só contasse 1, 2, não fizesse mais nada, de 1 em 1, levaria 20 mil anos para contar 1 trilhão, 1 trilhãozinho. Pois bem, circulam por dia no mercado internacional cerca de 3 trilhões de dólares, metade do produto nacional bruto americano, por dia, senhores, com aperto de computador, de botãozinho. Sabe o que significa? Que toda moeda que está aí circulando é falsa. A moeda que está aí circulando, em que muitos acreditam, não vale absolutamente nada. De uma hora para outra, ela pode se esfumar, ela pode desaparecer como num passe de mágica. E o fenômeno será infinitamente pior do que aconteceu com o crack da Bolsa de New York em 1929. Na verdade, o que é que está acontecendo? Os países ditos hegemônicos, os países ricos, que se dizem ricos e que a imprensa diz que são ricos, estão numa situação desesperadora. Como diz o ilustre mestre, professor Bautista Vidal,
Na verdade, repare, a expressão papel pintado, que eu uso muito, eu aprendi com ele, né? O papel do real, que real coisa nenhuma, do dólar. Que real que nós usamos é um dólar fantasiado, é um dólar. Como era o austral, era a Argentina, é uma coisa. Essa moeda, esse papel não vale absolutamente nada, senhores. Nada. Porque um papel moeda, ele deve ter uma base física de riqueza. Os países hegemônicos não têm mais nada. Como nosso ilustre deputado apresentou no seu discurso, algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada. E eu tinha sido convidado pelo meu amigo, permita-me chamá-lo assim, né? O tempo já me dá o direito de usar essa expressão. Meu amigo tinha me convidado para fazer uma palestra aqui no Congresso sobre a privatização, para alertar os senhores parlamentares do risco que a nação estava correndo. E meu nome tinha sido aprovado por unanimidade, por 52 deputados aqui, e por um passe de mágica, quando alguns amigos já tinham sido convidados como almirantes da Saquim, convidados para vir aqui, o professor Marcos Coimbra e outros, meu nome foi cortado. Já está aprovado por unanimidade, cortado. E não tivemos explicação de porquê. Suas excelências, os dirigentes maiores assim o determinaram. Mais adiante, com a coragem que o caracteriza. Porque o deputado pode ser preparado, pode ser formado em direito, pode ser um pastor, mas a característica dele que mais eu admiro, perdoe-me, é a coragem. Porque vir para o nosso lado foi coragem. Coragem. Pois bem, meus amigos, naquela ocasião eu ia falar sobre o que é a Vale. Por que não se deve privatizar? Por que não devia ser feito? Eu trouxe alguns slides, sintetizei a matéria e vou dar para os senhores em primeira mão. Não em primeira, porque na cidadezinha pequenininha de Barueri, o então vereador Jânio, eu falei sobre isso irritado, não com o vereador, porque eu não pude falar aqui, já posso falar no Congresso, falei lá na cidadezinha dele. E o senhor Milton, eu vou falar, não demora muito não vou cansá-los, mas eu quero lhes dizer o que é a Vale. Que ela continua aí, e não tenham dúvida, tudo está sendo filmado. O que eu estou dizendo aqui eu digo na televisão, e chegando lá, e nós vamos chegar, tudo vai voltar para nossas mãos, e os senhores vão ver o que é. Senhor Milton, projeta o nosso slide. Agora o senhor que está comandando lá, paga por favor. Serei sintético, podem estar tranquilos. Senão todo mundo dorme, né? Não apaga tudo não, jovem, não é isso não. Se apaga tudo, o pessoal dorme, não. Por favor, acenda algumas. Isso. Primeira pergunta, o que é a Vale? Atenção. Vamos fazer de conta que... Atenção, senhores. Vamos fazer de conta que os senhores se sentaram não para ouvir uma palestra política. Atenção, senhores. Que os senhores, como bons brasileiros que são, desde os mais jovens, os garotos aqui, até os mais velhos, estão preocupados com a nossa nação, com o futuro dos nossos filhos. Então vamos ver o que é que foi feito, porque a imprensa não diz. E por isso é que eu digo que ele é podre. O que é a Vale do Rio Doce? Próximo, senhor Milton. A Vale do Rio Doce opera num sistema integrado. Ela, e vai voltar a ser uma companhia estatal. Ela, vejam os senhores, ela opera assim. Existe um sistema complexo. Tem uma mina, uma ferrovia, um porto e um navio transoceânico. Através desse mecanismo, o nosso minério é mandado para o exterior. Teoricamente, por preços ditos comercialmente estabelecidos. É assim que se apresenta para a população. Ok? Próximo. Existe uma região no norte e uma região no sudeste, os núcleos fundamentais. E alguma coisa no centro-oeste. Falemos dos mais importantes. Lá em cima temos uma região, que é a região de Carajás. Na expressão do colega, do amigo nosso, do Almirante Gami Silva, eu cito a origem, essa região de Carajás, essa província, é um verdadeiro delírio mineral.
Delírio, delírio. É a maior província metalogenética do nosso planeta. Isso quer dizer que dá origem a metais. Os minérios, vejam senhores, não são como a couve-flor, não são como o chuchu que se refazem. Os minérios dão uma vez só. Eles são fabricados através de eras geológicas. Então vejam, andando depressa, o que está aqui, o que se tem lá. Daqui para lá, tório, titânio, alumínio, paládio, ouro, platina, molibdênio, wolfrâmio, que é o tungstênio, prata, zinco, ferro, cobre, manganês, nilton, cromo. Os senhores dirão, para que serve isso? Claro que a gente ouve essas palavras e elas não têm muita importância. Mas paremos para pensar um pouquinho. Nada, absolutamente nada do mundo moderno pode ser feito sem esses metais. Nada. O microfone que eu estou usando, os prédios em que nós estamos, os automóveis, os trens, os navios, os aviões, nada, nada, absolutamente nada é feito sem esses minérios, nada. Prossigamos. A Vale não deixou de ser a maior mineradora de ferro do planeta. Ferro de altíssima qualidade. A maior, disparada. Próximo, senhor. A riqueza mineral sob o controle da Vale, Carajás, que eles mostrei no Pará, parte da região amazônica, Urucum, no centro-oeste do meu amigo Mato Grosso do Sul, e o quadrilátero ferrífero tem 37 vezes 10 a 9, são 37 bilhões. 37 bilhões de toneladas de minério de ferro, 10 bilhões de anatásio. Não li em jornal a palavra anatásio. Não havia até hoje escrita. A impressão que se tem é que os senhores jornalistas não estão interessados, ou então não sabem. Mas se não sabem, deveriam aprender, porque estão escrevendo. Anatásio é minério de titânio. O titânio existe no planeta sob duas formas aqui, longe do Brasil, chamada ilmenita e rutilo. Não precisam cansar a cabeça com isso, é obrigação minha saber. De quem pensa em ser presidente da República. Os senhores não têm que saber. Não. Pois bem, na Amazônia existe o que se chama chaminés. Uma expressão que se usa muito em geologia, através da qual vem à superfície uma quantidade muito grande de minério. Pois bem, na Amazônia há de 100 a 200 chaminés não exploradas. Senhores, em duas das chaminés orgânicas não tem nada. O nosso manganês, milhões de toneladas foram embora para os Estados Unidos, estão lá. Bauxita de grafotado, ouro, reservas não dimensionadas de molibdênio, prata, platina, zinco, tório, etc, etc, etc. As pessoas vão dizer assim para mim, doutor, se os outros países também não têm isso, será que trazem de fora? O que eles trazem de fora? 91% do cromo, 91% do alumínio, veja, quase 100, 91% da platina, não é do platina, da platina, 97% do cobalto, vejam senhores, 98% do manganês. Estados Unidos não tem nada. 100% do nióbio. Falou o deputado nióbio. Nióbio, senhores, é o metal do próximo século. É o metal com que se constroem os aviões supersônicos. Nós somos o maior produtor mundial de nióbio. E nióbio é vendido a preço de banana lá fora. 100% dos fosfatos fundamentais para a agricultura. Isso, os Estados Unidos, a grande potência. Próximo. Os Estados Unidos, curioso. Veja o que diz o nosso diagrama, o nosso slide. Os Estados Unidos têm 7% da população do planeta. Ninguém pode negar isso. É só fazer as contas da população do mundo. Mas eles gastam 45 vezes mais zinco, 52 vezes mais alumínio, 64 vezes mais ferro, 102 vezes mais cobre, 176 vezes mais chumbo do que o resto do mundo. Que potência! Que grande potência! Potência que explora como sanguessuga os países governados por indivíduos covardes que se põem de joelhos no cenário internacional.
amigos, o que a imprensa não mostra. Veja o Japão. Meus amigos, eu estive no Japão. Fiquei cerca de um mês andando no Japão. E o que eu vou dizer não diminui em nada o honroso povo japonês. Não! Tenho uma imensa, extraordinária admiração por aquele povo. Mas eu sou obrigado a reconhecer que o Japão só tem uma riqueza. O Japão só tem japonês. Vejam, senhores, o quadro. Vejam como é triste para quem nasceu lá saber disso. Vejam, o Japão importa, traz para dentro 100% do manganês, 100% do alumínio, 100% não é 99 não, 100%, quer dizer, não tem nada, 100% do nióbio, 100% do cobalto, 100% do antimônio, stibium, né, do antimônio, 100% do tântalo, 100% do vanádio, 100% do níquel, 100% o que é que o Japão tem? Japonês. E um governo de homens sérios. Um governo preocupado com a sua pátria, com o seu povo. E disse assim, de vez em quando a gente viu, jornalistas, né? Diz assim, o grande tigre. Tigre? Que tigre? Que tigre? O Japão, eu pergunto, o que fará o Japão? Prestem atenção. Quando um governo de homens sérios, homens com H maiúsculo, preocupados não com a sua sobrevivência própria, mas da sua pátria. Quando um governo de homens preparados e sérios, quando esse governo assumir o poder e disser assim, os senhores querem alumínio? Não, por favor, volte. O senhor está adiantado. O senhor quer alumínio? O senhor foi para frente, senhor Milton. É para trás. Para trás. Isso. Os senhores querem alumínio? Mas o alumínio que os senhores compram de nós, vamos dar informação para os senhores. O alumínio que o Japão compra de nós, que a Europa compra de nós, sai mais barato para eles do que os custos de extração do alumínio. Nós pagamos para vender alumínio. Que vergonha, que coisa ignominiosa, que falta de respeito com o nosso povo. Imaginem quando um governo disser, os senhores querem alumínio? Vamos parar de subsidiar alumínio, que a energia elétrica gasta mais do que o preço. Não! Paguem-nos o preço certo! E aí sim, o tigre para de rugir. Próximo. Não é um tigre, é um gatinho. Entende? Um gatinho. Um gatinho. E a Europa? Como está a Europa? Dizem, quase que sem exceção, os órgãos de imprensa, a Europa, o mercado comum europeu, com a sua grande riqueza. Qual riqueza? Veja, a Europa depende 100% do manganês, 97% de alumínio, 100% de nióbio e cobalto, 90% de antimônio, 100% tântalo e vanádio, 99%. O que a Europa tem? Grande potência somos nós. Nós é que somos a grande potência. Próximo, senhor. Algum tempo atrás, 79, antes que a ventania neoliberal começasse a soprar lá de cima, hemisfério boreal, antes que começasse essa ventania do absoluto predomínio do mercado sobre o Estado, o Sr. Kissinger, citado há pouco, grande nacionalista americano, preocupado com a sua nação, olha o que ele escreveu. Que escreveu, não, que ele disse. Isso aqui são as palavras textuais dele, só que ele disse em inglês. Eu estou no Brasil, eu me recuso a falar aqui em inglês. Eu sei falar inglês, mas eu estou no Brasil. A minha língua é português. Os países industrializados não poderão viver da maneira como existiram até hoje
se não tiverem à sua disposição os recursos não renováveis do planeta. Não renováveis, não é só o petróleo não, os minerais. Para isso, terão de montar sistemas mais requintados e eficientes de pressões, vejam, de pressões e constrangimentos, que garantam a consecução de seus objetivos. Constrangimentos, como eleger presidentes da República subordinados aos seus interesses. Henry Kissinger, 79. Antes de soprar a onda neoliberal, antes de termos o domínio da chamada Pax Borealis, da Paz do Norte. Próximo. Na verdade, senhores, isso aqui é homenagem ao senhor aí, que é o pastor evangélico. Existe um plano diabólico em andamento. Diabólico, meus amigos. Esse plano a que eu me refiro visa com crase, acento grave, visa a destruição do Estado Nacional Soberano. À medida que as Forças Armadas vão sendo desmanteladas, despedaçadas, desrespeitadas pelo próprio povo, claro, com o aplauso imundo da imprensa permanente, à medida que um oficial general que passou a vida inteira fazendo cursos ganha mal e porcamente para sobreviver, à medida que um indivíduo com patente é obrigado a morar às vezes na mesma zona em que um marginal da sociedade está morando, à medida em que todos os valores que norteiam as Forças Armadas, a disciplina, a ordem, o respeito, a hierarquia, à medida que tudo isso vai sendo solapado, quem é que vai defender o Estado soberano? O que eles querem, sem dúvida. E daqui a pouco eu vou lhes mostrar a palavra final, que já foi de saída apresentada pelo ilustre deputado. O que eles querem é quebrar a nação, destruí-la. Na revista que recebi agora uma semana, claro que chega muito pouco ao nosso meio, poucos têm acesso a ela. Na revista que chega no chamado EIR, Executive Intelligence, está em inglês, que era editado em inglês, há um artigo extraordinário sobre a Nova Zelândia. Antes, muito antes do fenômeno Argentina, que já explodiu, desemprego brutal. Antes, muito antes de que a coisa se tornasse como está se tornando catastrófica no mundo, desempregando milhões de pessoas em todos os países, a Nova Zelândia foi testada. Senhores, a Nova Zelândia era riquíssima, era um dos maiores padrões de vida do mundo. Hoje, está aqui na nossa revista, nossa não, essa revista que eu ia dizer, a Nova Zelândia tem o maior índice de suicídios do planeta, meus amigos. Veja que coisa triste, o país que foi usado como modelo. E como os milionários estão cada vez mais milionários lá, eles dizem, é um paraíso de modelo neoliberal. Paraíso. O plano diabólico visa a destruição de tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir. A família, o Estado, a igreja. É a deterioração de todos os valores. É o fim do homem como criatura feita à semelhança de Deus. Esse é o plano diabólico. Em andamento. Em andamento a passos largos. Próximo. O que restou da Namíbia? Namíbia é um país irmão nosso na África. Não tem mais nada. Só tem buracos. Como eles querem que aconteça com o nosso Brasil. Só buracos, não há mais nada. A grande mineradora internacional, Anglo-América, destruiu completamente a Namíbia. É fome, miséria e desemprego que lá existem. Próximo. Quanto vale a tal Vale que foi vendida a nossa Vale? Próximo. Como se pode avaliar, digo eu, em 5 a 10 bilhões? 5 a 10 era a avaliação. O Brasil recebeu 3 bilhões de dólares. O valor de toda essa riqueza mineral, essa de que eu falei, em minas, jazidas, das ferrovias, portos, navios, transoceânicos, etc, 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 etc. Sim, próximo, senhor. Recentemente, a International Nickel Company, a INCO, pagou 3 bi. Vejam, tudo que foi pago
água aqui pela Vale, a International Nickel pagou 3 milhões à vista por uma única jazida. Uma jazida descoberta Península do Labrador, conforme publicada edição extra do mensário Ombro a Ombro. Professor Marcos Coimbra, sentado na beira-vila, junto com o Coronel Chirva, mandaram essa reportagem para todos os jornais. Folha de São Paulo, Estado, estou falando do Jornal do Índio, Folha de São Paulo, Estado, está aqui o professor na minha frente. Não saiu uma linha, nada. Vejam que do seu lado já tem alguém desempregado sempre. E eles dizem que vai ser microempresário, vai vender cachorro quente na rua. Isso é ser microempresário. Próximo, senhor. Essa é a pausa. O Brasil, do qual nós falamos para os senhores, nosso ilustre deputado e eu, o Brasil de que nós todos devemos ter orgulho. É o Brasil que tem a maior reserva de ferro no planeta. Senhores, é ferro para 500 anos. Meio milênio. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando é o Brasil do nióbio. É o maior produtor de nióbio, como disse o nosso deputado do planeta, com mais de 95% da produção mundial. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando é o Brasil do quartzo. É impossível pensar no mundo moderno sem quartzo. O Brasil detém a maior reserva de quartzo, ter a qualidade do mundo. É fundamental para os computadores. O Brasil de que eu lhes estou falando, próximo. Meus amigos, é o Brasil com que sonharam os nossos ancestrais. É o Brasil que tem tudo para ser a maior nação do planeta. É o Brasil de um povo generoso, sofrido, que sempre acredita que vem sendo enganado, ano após ano, eleição após eleição, por esses apátridas, por essas figuras que transformam nossos jovens em bonecos, que não têm a menor noção nem do ar que estão respirando. Por esse governo, não é o governo que está, é os governos que aí têm estado. O governo atual não tem nada diferente daqueles que antecederam. Pouco a pouco, o Brasil vem tendo a sua economia despedaçada, vem vendo o seu povo ter a sua esperança desvanecida. E eu lhes digo que é perfeitamente possível mudar esse cenário. É preciso primeiro que nós acreditemos. Porque quando nós acreditamos, como disse o deputado, nós temos o primeiro passo. É perfeitamente possível colocarmos um basta a tudo isso que está, a dizermos chega de iniquidade, chega de tanta tristeza, chega de tanto sofrimento, chega de ver um povo conduzido como uma manada de búfalos para o precipício, para a escravidão. É perfeitamente possível que os nossos jovens tenham uma escola e aprendam a ser cidadãos, que aprendam a falar e escrever corretamente, que aprendam a amar a sua pátria. Tudo isso é possível. E eu lhes digo com um orgulho extraordinário que a presença do ilustre deputado de Velasco faz com que eu e todos aqueles do partido que nós criamos tenhamos orgulho desse dia. Nasce aqui, nesse instante, nesse momento decisivo, uma esperança, se Deus quiser, para o nosso Brasil. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.